Saludos para todos. Eu sou Edson Renato Nardi, responsável pelo projeto Boécio em Brasil. Em primeiro lugar, quisiera agradecer a todos ustedes por su evento, por la instituição que estamos reunindo e por outros membros presentes e por nosso professor José Barrientos Rastrojo, autor do projeto Boécio e o empresarial em sua visão de projeto. Desgraciadamente, devido a alguns problemas de sabedoria que han sido recentemente atacados e a algumas entradas profissionais, não pude ser aqui, mas manifesto aqui minha alegria de poder apresentar esta ponência. A meu lado, vamos a encontrar 4 aplicadores que também participaram do projeto, lo que certamente não haveríamos conseguido. Lucas Ubi. Olá. Lucas Ferreira. Olá. Cristina Trifoni. Olá. E Gabriel. Olá. Hecha esta apresentação inicial, vamos a delinear o que foi a apresentação do projeto em nosso país e algumas impressões iniciais que obtivemos derivadas de essa aplicação. Como quizás alguns de los presentes não han participado em las ponências onde se apresentou o projeto Boécio, tomo a iniciativa de, correndo o risco de ser repetitivo, apresentar alguns de los principais elementos que delineiam esse projeto. Desenrolar um programa de trabalho personal com pessoas em recintos confinados que resulte em um maior autoconhecimento e governo de las emoções e de la própria existência, utilizando como base a metáfora do treinamento personal e como meio exercícios de tradições sapienciales como os estoicos. Analisar sua eficácia sobre a base de um experimento que inclui grupos de controle e experimentales, homogêneos em 4 países: Espanha, México, Brasil e Peru. Objetivos específicos do projeto: desenrolar um protocolo de natureza experiencial para sua aplicação em Espanha, de las prisões do México, Brasil, Peru. Estudar as variações de melhora experiencial utilizando como instrumentos de medição a escala de sabedoria desenvolvida por Monica Ardell, Three-Dimensional Wisdom Scale, e Jeffrey Webster, SAWS, e outras escalas validadas internacionalmente. B. Exercícios que validam as dimensões a ser trabalhadas com os participantes, com especial ênfase em la ética e em el pensamento crítico. C. Questionário final de perguntas abertas. Evaluar a eficácia do protocolo de actuação e, depois, difusão de resultados em contextos nacionais e internacionais, através de publicações e exposições em conferências. Bem, ao ser invitados à realização deste projeto, conseguimos autorização da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo para realizá-la em la Penitenciária 1, ubicada em la cidade de Serra Azul. Possui actualmente cerca de 1.200 presos e é uma penitenciária de seguridade máxima. Os talleres de filosofia se iniciaram no mês de outubro de 2018 e se encerraram no mês de maio de 2019. A lo largo dela, tomando em consideração a los que iniciaram os talleres com nosotros e novos reclusos que foram insertados em los talleres, tuvimos cerca de 100 detenidos que participaram em algum momento de los talleres e cerca de 60 que participaram efetivamente de quase todos os talleres. Como todavia estamos introduzindo os dados quantitativos para a análise, vou apresentar alguns dados qualitativos que hemos obtenido e consideramos relevantes para essa ponência. O primeiro
foi o desafio de voluntários que podemos levar a cabo o programa. Aunque hemos dado a conhecer a los estudiantes de toda a instituição em la que trabalho, hemos encontrado um número muito pequeno de las partes interessadas e la investigação futura sobre as razões deste hecho. Encontramos muitas pessoas que tinham medo de manter contato com os prisioneiros, ou tinham medo às consequências deste contato e, además, uma visão negativa oposta a lo que nos propusemos lograr. Com respeito a este último ponto, muitos disseram que este intento seria em vano, os detenidos seriam irrecuperáveis e que dicho trabalho se deve fazer a los ciudadanos de bem e não para o que muitos consideram a escória de la sociedade. Estes elementos se observou a presença de um ideal de justiça restributiva e vê da aplicação da justiça como um delito de vingança e represália, exercício cometido hacia adelante. Además, percebemos que, muitas vezes, há a presença de um certo determinismo com respeito ao que é o ser humano e, em razão disso, o que comete o delito nunca poderá cambiar e deveria manter-se alejado da sociedade. Enquanto ao segundo deles, que ocorreu depois da desistência de um dos aplicadores, pudimos perceber uma certa insatisfação enquanto ao formato de los talleres. Isto porque, como estes estavam assentados no diálogo e no exercício da reflexão ética e argumentação crítica, para esse aplicador, isso se manifestaria inadequado, posto que considerava que o exercício adequado seria a amonestação moral e inculcação de determinados valores socialmente aceitáveis. Consideramos que essa interpretação manifestava uma certa confusão entre ética e moral, favorecendo a essa última já uma visão da filosofia como um exercício de inculcação de certos valores e atitudes selecionados previamente por la sociedade. O terceiro aspecto a ser ressaltado se refere à dificuldade do mantenimento do grupo e de los prazos que hasta entonces habíamos establecido. Isto ocorreu porque no sistema penitenciário há muita transferência de presos. Algumas delas ocorrem de modo inesperado e também devido a alguns momentos em que havia risco de alguma insegurança no local. Não podíamos realizar o taller previsto para a semana. Enquanto ao quarto aspecto, esse foi detectado inicialmente por nosso voluntário Lucas Ferreira e consistiu em la percepção de la necessidade de que os equipos de seguridade e administrativas sejam informados acerca de lo que pretendíamos fazer e nossos objetivos, porque muitas condutas exercitadas por esses setores eram contrárias a lo que discutimos com os detenidos e estes, incluso, apontaram também a necessidade de que as práticas que proponíamos por meio da filosofia estoica não fuera solamente realizada por eles, sino por todos. Se percebe também que o desconhecimento do projeto pode favorecer a ideia de que estivéssemos ali tão solo para validar teorias viciosas sobre os preços e, com ello, minimizar as consequências de los actos praticados por eles e os problemas que esses actos acarrearam à la sociedade. De lo expuesto, apresentamos agora algumas impressões que os detenidos fizeram acerca de sua participação no projeto e como isso impactou suas vidas.
A gente poder ter informações, porque a gente sabe que tem muitos locais, infelizmente, que não traz isso para a gente, esse conhecimento, essa oportunidade de mudança. Porque é o que nós precisamos, é oportunidade de mudança, porque nós temos capacidade de mudar, de melhorar. Nós não fizemos coisas erradas porque nós nascemos assim. A gente pode evoluir, a gente pode mudar. Isso depende de a pessoa confiar na gente, no presidiário, acreditar que ele pode se reeducar para a sociedade. Ele viver em sociedade, certo? Como uma pessoa normal, sem preconceito. Eu acho interessante o exercício que a gente fez, da gente identificar também o que depende de mim e o que não depende. Foi algo que impactou bastante e me ajudou de diversas formas a poder analisar situações que eu posso mudar através do que depende de mim, que é um exercício dos estoicos mesmo, e aquilo que não depende. E às vezes a gente acaba se pendendo sempre para o lado daquilo que não depende de nós para mudar. E nessa luta de tentar conquistar esses objetivos, às vezes esses sonhos inalcançáveis ou inatingíveis no momento, é onde a gente acaba às vezes se prejudicando. E a falta de reflexão também, foi o que, como foi dito pelos colegas, que às vezes nos faz enxergar o porquê de estarmos aqui hoje. E a gente tenta trazer isso a todo momento para nós, já que o que depende de mim são coisas tão simples, mas eu prefiro as mais difíceis. E isso acaba nos atrapalhando. O exercício traz também outro exercício foi a premeditação malore, né? E a gente premeditar não o mal, achando que o mal vai nos vir, ou seja, aquele pensamento negativo, mas é você poder também analisar que as coisas ruins que acontecem a todos os momentos com outras pessoas, elas podem vir sobre nós, e às vezes quando elas chegar não vão nos pegar de surpresa. Então o projeto, ele de certa forma, ele cria uma estrutura nas pessoas que participam dele, e isso acaba respingando em quem está à volta, porque você contribui, você consegue transferir isso, todo esse aprendizado que é adquirido para outras pessoas, de uma maneira humilde, de uma maneira bem simples, de poder passar um aprendizado que da maneira que chegou até nós, de maneira humilde e com bastante respeito pelas pessoas. Porque a gente conseguia se sentir à vontade, questionava, era questionado, então essa troca de ideias acabou trazendo para nós um certo conforto. Essa confiança no sentido de você se sentir respeitado. Sim. E, enfim, como ser humano. Pelo fato da gente estar em cumprimento de pena, então às vezes fica aquele certo tipo de receio, né? De receio. Então é uma situação que a gente acaba nos prejudicando de certa forma. Mas no caso das aulas que tivemos, as aulas foram excelentes. Por quê? Porque não teve ele é um exemplo, ele é preso. Muitas pessoas não chegam nem perto. Tipo, fica aquele receio, mas no caso ali foi excelente. Conversamos, damos risada, então foi algo ali que foi muito diferente das outras aulas que a gente tivemos, de outros cursos que tivemos. Então, uma vez que a gente se encontra aprisionado em alguma área da nossa vida, por exemplo, há um erro do passado. Então, as aulas, com a dinâmica de poder interagir, de dar esse espaço para a gente poder falar aquilo que verdadeiramente habita dentro de nós, sem o receio de falar a verdade. É dado a chance de você falar e se expressar nas suas ideias. Sim. Você não somente ouve, é isso? Isso, a gente não somente ouve, mas participa também, expressando aquilo que realmente está acontecendo a partir daquele momento que a gente aprende esse ensinamento, né? Sim. E quando nós começamos a perceber, como nossos amigos aqui já disseram, uma evolução, a gente consegue evoluir, então isso cria uma euforia na gente boa, uma vontade de poder ganhar o momento da liberdade, poder viver em sociedade, juntamente com a família, né? E perspectiva de vida nova. Poxa, se antes eu não conseguiria, ficava aprisionado a um sentimento, agora eu aprendi a maneira certa de lidar com a situação. De lo expuesto, terminamos agora
com essa breve apresentação acerca do projeto e, nesse momento, invito a meus colegas desse grande desafio a emitirem algumas palavras do que foi para eles a participação nesse projeto. Lucas Ubi. A educação deve não só preparar o homem para o mercado de trabalho, mas principalmente prepará-lo para o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, trabalhando assim os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, não tendo uma visão reducionista acerca do indivíduo que está se formando para a sociedade. Lucas Ferreira. Saudações a todos congressistas, amantes da filosofia. Foi um enorme prazer participar desse projeto, desafiador, principalmente pelo ambiente hostil que enfrentamos tanto dentro da penitenciária, mas completamente passível de mudanças. O que eu queria deixar registrado aqui foi que em outubro, Edson, encontrei presos muito relutantes e reticentes, e acabamos agora em maio deixando presos amáveis no trato com a gente, abertos e lamentando não poder ter sequência no projeto. A gente enfatizou muito que eles poderiam estar presos fisicamente, mas o pensamento deles ninguém poderia deixar encarcerado. Isso foi muito bom, onde a filosofia pode alcançar a cada um desses detentos. Cristina. Bien. Participar del proyecto Boécio fue una experiencia impar. Estoy muy agradecida por la oportunidad. Gracias. Gabriel. Saudações a todos. Olá. Eu creio que esse projeto, para mim, por mais que eu tenha pego ele um pouquinho depois, né? Tenha começado um pouco depois com os colegas aqui, foi algo, um marco na minha vida. Eu posso dizer que foi um marco na minha vida. Tanto para perceber, né, o meu propósito de vida, que é levar as pessoas, principalmente a esse tipo de pessoa que tem tão pouco acesso à educação, né? Um pouco mais disso, né? Um pouco mais de conhecimento e desenvolvimento para eles. E proporcionar isso para as pessoas foi gratificante, para esse tipo de pessoa principalmente, né? Para aquelas pessoas que são tão carentes disso, né? E perceber um outro lado também, uma outra realidade diferente da minha. Algo que eu não tinha noção de como era, né? E passei a conhecer melhor e me sinto muito grato por isso. Grato a todos os colegas pela oportunidade. E muito grato a todos que participaram lá também, todos os detentos, né? Pelo carinho que eles tiveram conosco, que foi realmente gratificante. Obrigado. Em meu caso, cierro com uma pequena frase de Goethe. Se tomamos a las personas como son, las hacemos peor. Si las tratamos como si fueran lo que deberían ser, nos ayudamos a convertirse en lo que son capaces de ser. Muchas gracias.